DW. Programa especial. Viva, um abraço a todos, sejam bem-vindos à DW África, a emissora internacional da Alemanha. Este é o terceiro debate sobre as sextas eleições autárquicas em Moçambique. Sextas eleições autárquicas. Os olhos postos neste processo eleitoral, decorre a campanha eleitoral, partidos políticos e também candidatos independentes estão num processo de caça ao voto e a DW África está no terreno a acompanhar todo este processo, toda a dinâmica eleitoral. Este debate centra-se essencialmente na participação da juventude e o que é que a juventude moçambicana tem a dizer nestas eleições. Mas será também que os manifestos eleitorais dos partidos políticos, dos candidatos, levam em conta as aspirações dos jovens moçambicanos? São algumas das questões que vamos aqui debater com os nossos convidados, para dizer que convidamos a Frelimo, partido no poder, e o MDM, também partido na oposição, mas a juventude das duas formações políticas disseram-nos há pouco que não vão poder participar neste debate. Hoje só vamos contar com a presença da Renamo, a segunda força política moçambicana, será aqui representada pelo líder da juventude do partido. Este programa é produzido por Sandra Kiala e é apresentado por mim, Braima Darami. Volto já para este grande debate, assim se espera, aqui na sua DW África. Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha. Temos aqui os nossos convidados, Derek Mulatinho, também o Ivan Mazanga, que é presidente nacional da Liga da Juventude da Renamo, o principal partido da oposição, Wilker Dias, também membro da sociedade civil, e ainda neste painel, neste programa, vamos contar com mais convidados. Eu começaria consigo, Ivan Mazanga, obrigado pela sua disponibilidade. Uma pergunta para resposta curta. Olhando para a lista dos candidatos aos municípios em Moçambique, consegue encontrar muita juventude nesta corrida eleitoral? Bom, muito obrigado pelo convite à DW. É um prazer renovado podermos estar aqui a contribuir com alguns pensamentos e também gostaria de saudar os meus colegas de painel. Alguns deles são amigos de longa data, muito que não nos falamos, mas estamos a ver aqui. É o caso do Derek. Um abraço ao Wilker e também ao Ernesto. Bom, não saberia responder com precisão se formos a fazer uma pergunta de uma forma aberta para todos os partidos, mas se formos a pegar para aquilo que são as listas do Partido Renamo, a quantidade dos jovens que estão lá ainda não é aquilo que nós pretendemos, mas é um gráfico evolutivo e essa diferenciação evolutiva até depende de autarquia para autarquia. Temos autarquias que são formadas maioritariamente por jovens, cerca de 80% dos jovens é que compõem as listas, mas temos outras autarquias onde temos cerca de 10% a 15% dos jovens, porque isto também depende de uma dinâmica interna no processo da composição das listas. Temos os mecanismos próprios internos que passam pelas candidaturas e passam pela aquisição do número de votos necessários para que a pessoa possa estar dentro da lista e numa determinada posição. Portanto, mas acha que, por exemplo, na Renamo, neste caso, a participação da juventude no processo eleitoral dentro da dinâmica do próprio partido é um número muito acentuado? Podemos ver jovens de vários cantos de Moçambique dentro da estrutura partidária da Renamo? Exatamente, é o que eu diria. Poderemos ir para a cidade de Xai-Xai, é um exemplo onde o próprio cabeça de lista é um jovem, bom, sendo um pouco mais rigoroso, já não é jovem porque deve ter aí uns 36 a 37 anos, mas se nós vamos para Massinga, por exemplo, temos um jovem de 33 anos de idade que é o cabeça de lista para aquele que é o segundo município mais importante da província de Inhambane.
e vamos nas outras listas. Por exemplo, temos a cidade de Maputo, onde temos jovens a começar do número 7, numa lista que é composta por 65 membros concorrentes, e vamos para tantos outros municípios. Portanto, nos municípios estamos como nós jovens, estamos numa posição extremamente avassaladora, que chegamos a 70%, 80% da composição da lista sendo por jovens, mas noutros municípios, havendo alguns problemas de 10% a 15%, mas isso é um problema resultante do processo democrático interno, porque para fazer parte das listas é necessário que se cumpram certos requisitos, que passam um deles também, que é a eleição interna dentro dos processos da seleção. Portanto, ok, então vamos detalhar com mais tempo este processo da escolha da juventude, dos jovens para encabeçarem as listas. Eu agora lanço também para este debate Derek Mulatinho. Derek, muito obrigado por se juntar a nós. Consegue encontrar a força da juventude neste processo eleitoral rumo às 6ª eleições autárquicas? Parece que não temos condições de conversar com o Derek. A mesma questão agora é para o Elker Dias. Viva! Bom dia a todos, saudações a todos, em especial aos meus colegas de painel. Eu acredito que, se nós formos a ver, numa primeira instância não temos a presença massiva dos jovens a nível participativo ou representatividade nos partidos políticos, naquele número que nós esperávamos que tivéssemos, mas também isso reflete um pouco aquela que é a realidade atual no panorama moçambicano, em que no próprio processo de tomada de decisão a juventude também não lá está. Se nós formos a ver, não só no processo de tomada de decisão, mas mesmo nas leis que já são vigentes ou nos desenhos dos futuros projetos para o país ou os projetos já em vigor, não temos lá a juventude. Isto acaba sendo um reflexo claramente desta falta de confiança numa primeira fase dos jovens dentro deste seio, mas também num outro ângulo também poderíamos analisar que é mesmo uma falta de força de vontade na inclusão dos mesmos nestes processos eleitorais, ou seja, no período de preparação e etc, não conta-se com jovens, mesmo no período de governação não conta-se com jovens, mas no período da campanha eleitoral é onde conta-se com a presença dos jovens, pela dinâmica que eles imprimem, pelo raio de influência também que eles imprimem, sem deixar de lado o fato de os jovens constituírem a maioria em Moçambique. Isto vem muito a pesar com aquela que é a realidade para essa época de campanha. Vamos pegar aquele que é o núcleo mais ativo, o núcleo mais massivo, para poder obter alguma influência direta, e este é o reflexo que nós acabamos vendo depois, que é a própria marginalização dos mesmos. Sim, é a mesma questão, estamos a ter o mesmo problema de comunicação com o Derek Mulatinho, mas Ernesto Júnior, e eu estava a tentar perceber como é que num país como Moçambique, com uma taxa na sua população da juventude muito alta, não tem tanta representação no seio dos partidos políticos. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Meu bom dia extensivo a todos os colegas do painel. Na minha opinião, temos dois aspectos fundamentais que nós podemos aqui apontar para a fraca participação dos jovens, sobretudo na política moçambicana. Primeiro são os instrumentos legais. Aquilo que a gente vê, por exemplo, ao nível dos instrumentos da SADC e as próprias leis moçambicanas, por exemplo, no que concerne às mulheres, temos aquilo que nós chamamos de discriminação positiva, ou seja, a lei já preconiza que deve ter no mínimo 30% a 35%, se a memória não me traiçoa, de mulheres, por exemplo, na participação ou participando de forma obrigatória. Em segundo, é a forma como a nossa política tem sido conduzida. Se formos a ver, a política não pode ser vista no âmbito profissional, ou seja, vou dar um exemplo do exército, temos o militar normal, temos o sargento, a pessoa vai subindo de patente em patente, e parece que nós estamos a reproduzir esta forma de ser, por exemplo, numa administração pública para a política. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é comum na nossa política, temos, por exemplo,
alguém que faz parte de um determinado partido, hoje é deputado, amanhã passa para ministro, quando termina o mandato como ministro, volta para a Assembleia da República como deputado, e depois de ser deputado, colocam-lhe, por exemplo, como candidato de um determinado partido às eleições autárquicas. Esse indivíduo, ou muitos desses indivíduos já não estão naquela categoria que nós poderíamos considerar jovens, ou seja, é como se nós estivéssemos a categorizar, como se fosse uma profissão em que a pessoa sai de cabo para sargento, e isto estamos a reproduzir na nossa política. Eu gostaria, por exemplo, de ver os jovens, os líderes... Ou seja, está a dizer que o critério gira em torno das mesmas pessoas. Exatamente, essa forma de funcionamento. Eu gostaria de ver, por exemplo, os líderes juvenis, eles a encabeçarem essas listas. Temos muitos jovens nos partidos, mas se nós formos a ver, são as mesmas caras. Essa forma de funcionamento é como se a gente estivesse aqui num exército, em que alguém hoje é sargento, amanhã é general, e na política não pode acontecer dessa forma. Eu aqui até ia citar o Enias Carneiro, que ele realmente, no Brasil, criticava muito a forma de como a política brasileira era conduzida, porque ele entendia que a política não pode ser vista como uma profissão, e no nosso país, infelizmente, é isso que estamos a ver. Se for mas será que essa juventude está também preparada para assumir rédeas da governação ou para mesmo liderar projetos políticos em Moçambique? Está sim preparado. O importante é que essa juventude tenha esse espaço. É claro que muitos advogam que o espaço deve se lutar, mas se nós formos a ver, é difícil a gente enquadrar a juventude nos moldes operantes da nossa política hoje em dia, por causa dos fatores que eu aqui mencionei. Por exemplo, alguns deputados hoje são candidatos, por exemplo, à presidência da autarquia, e os jovens são eles que são a locomotiva de desenvolvimento de qualquer país. Simplesmente a gente vê os jovens nos caminhões, nas campanhas eleitorais. Os jovens servem mais para esse tipo de momento, porque eles são a força motriz. Em relação, por exemplo, se os jovens estão ou não preparados, na minha opinião, estão e muito bem preparados. Nós sabemos que temos uma camada juvenil muito grande, formada e, ao mesmo tempo, desempregada. Esses jovens que são formados e preparados intelectualmente e, por sua vez, são desempregados, onde é que nós vamos enquadrá-los? É isto que nós temos que pensar. É por isso que nós precisamos reformular as nossas políticas públicas. Sobretudo, aqui temos uma oportunidade ímpar em relação às eleições autárquicas, porque estamos a falar de uma eleição mais local, uma eleição que promove mais a participação dos jovens. Isso vamos desenvolver mais à frente. Deixa-me tentar mais um primeiro contacto com o Derek Mulatinho. Derek, não sei se agora consegue me ouvir bem. A questão é, o próprio Ernesto Júnior estava a referir que eleições autárquicas são eleições mais locais, onde o povo se sente mais envolvido no processo, porque elege diretamente o seu representante e acha que pode votar na pessoa com mais proximidade com a comunidade. Até nestas eleições também, na tua opinião, sente falta da participação da juventude? Bom, antes de mais, começo por cumprimentar a todos, agradecer aqui o convite formulado pela DW, que é para esta sessão que é muito importante para todos nós, sobretudo jovens. Eu tenho uma opinião relativamente, pode contrastar com a opinião de Júnior. Eu considero que estas eleições, pelo modelo que nós estamos aqui a implementar, sejam das menos democráticas possíveis, porque não é possível eleger de forma direta o candidato que traz o melhor programa. Se nós temos a considerar que houve uma alteração do modelo de eleição, vai por listas, por cabeça de listas, contrariamente ao que nós tínhamos anteriormente, penso que é um bocadinho contrário. Agora, esse é o que o Ernesto Júnior, eu posso concordar numa perspectiva do ideal, daquilo que seria o que é suposto acontecer num processo eleitoral autárquico como este, porque diz a respeito concretamente à vida do cidadão de forma particular. Deveria ser este o processo eleitoral que deveria engajar mais pessoas, engajar mais jovens, porque diz diretamente aos aspectos relacionados com a vida deste jovem na comunidade, no bairro em que ele se localiza. Não é este o cenário que nós estamos a verificar. O que nós vemos é uma relativa apatia dessa juventude,
um afastamento, é aquilo que nós vemos. Os jovens andam apáticos, andam um bocadinho afastados deste processo eleitoral. Eu não consigo ter presente esta participação massiva da juventude, uma vez que boa parte ou alguma parte da juventude sente que os manifestos eleitorais não traduzem os seus anseios ou tendem, muitas vezes, a não trazer aquilo que são os aspectos mais importantes para a vida do jovem. Esta é que é a minha opinião inicial. O Wilker consegue também perceber nessa dinâmica eleitoral, será que os partidos acham que apostar na juventude pode também enfraquecer a força do partido nas comunidades, ou achar que muitos jovens ainda não têm calo político, aquele carisma cabidal para angariar mais votos para os partidos? Bom, eu acredito que a maior ou tem a ver parte com o desinteresse da juventude, como dizia aqui o Mulatinho? Eu acho que o que aconteceu aqui, o que está a acontecer em Moçambique, está muito ligado também a fatores históricos, se nós formos a ver. Nós, se formos a fazer uma avaliação, vamos acabar percebendo que a maior parte, principalmente das lideranças partidárias nos tempos atuais, não só nas lideranças partidárias, mas também empresariais e nos outros setores de funcionamento, está muito ligado ao fator da libertação do país. Coloca-se mais, dá-se mais primazia primeiro àqueles que libertaram o país, lutaram para libertar o país. Esses, por conseguinte, também dão primazia. Mas na altura da luta e libertação também eram todos jovens, na altura. Eram todos jovens, mas agora eles primeiro querem dar oportunidades aos jovens no seio familiar, para posteriormente dar oportunidade aos jovens que não pertencem àquele seio familiar. E o que é que acontece na maior parte das vezes é que estes jovens que pertencem a esse seio familiar não estão muito interessados nesta vertente política ou de engajamento político, mas sim naquilo que é o ganho empresarial ou o ganho financeiro. Isto também acaba minando todo este fator de nós termos a juventude praticamente em frente. Não só, nós temos também alguns da libertação, que lutaram pela libertação do país e etc. O que quer dizer com ganhos empresariais? Os ganhos empresariais é que o que acontece em caso concreto de Moçambique? Coloca-se praticamente os jovens, os filhos destes que libertaram o país, para posteriormente governarem ou liderarem algumas empresas que atraem algum lucro substancial ou alguma vantagem substancial aos mesmos. Por exemplo, vamos olhar para aquele que é o negócio da própria mineração em Moçambique, que é liderado praticamente por aqueles que libertaram o país, pelas famílias ou pelos filhos daqueles que lideraram o país. É só nós fazermos um estudo, vamos acabar percebendo o que é que vem acontecendo. E por um outro fator, acabam também afastando a juventude desta participação política pela falta, por exemplo, da incursão na mente daquele que é o espírito patriótico. Esse é um dos pontos também que acaba criando um afastamento político por parte da juventude. Porque naquela altura... Mas aí está também a questionar a competência dessas pessoas, mesmo sendo jovens, sendo filho dos que lutaram pela libertação de Moçambique em causa, né? Não, este é um facto. Este é um facto. O facto, se nós formos a tentar olhar para aquilo que é a competência política, temos que primeiro perceber esta questão também do próprio patriotismo existencial no seio da juventude. É uma lacuna muito grande que nós temos nos tempos atuais, o dito espírito da unidade nacional. É através desse espírito da unidade nacional, é através desse espírito de fortaleza patriótica que nós vamos conseguir fazer com que a maior parte dos jovens sintam-se parte deste Moçambique. E quando nós temos uma juventude que não consegue absorver esse espírito patriótico, dizer que Moçambique é nosso, esse espírito de pertença, dificilmente nós teremos jovens preocupados com aqueles que são os anseios políticos da própria juventude. Porque é preciso perceber, primeiro, o que é fazer política, o que é ser parte da política moçambicana. Ser parte da política moçambicana é o que nós fazemos geralmente no dia a dia, é apanhar chapa. Nós conseguimos perceber se através de chapa ou do autocarro alguma coisa não está bem e tentamos influenciar através dos vários mecanismos que nós temos. Mas hoje, praticamente, o jovem não consegue perceber o que é política. Política para o jovem é fazer parte da campanha eleitoral, votar e ponto final. Mas isso não é fazer política. Vamos tentar perceber quais são os grandes problemas da juventude moçambicana. Daqui a pouco passo a palavra
a povo moçambicano, mas Ivan Mazanga não podia deixar de colocar esta questão, o que é política para a juventude moçambicana, sobretudo para jovens que estão dentro dos partidos. Bom, acho que existe este grande problema de definir o que é política, porque muitas das vezes as pessoas veem política como sendo política partidária, mas a política, na sua essência, não se limita à política partidária. Recorrendo a algumas pessoas que já pensaram antes de nós, é que o ser humano é um ser político por natureza. Portanto, a partir do momento em que nós nos constituímos e existimos como seres humanos, já somos políticos, e o nosso dia a dia é, de facto, o fazer ou o realizar da política. A política está em todo lado. Eu me lembro de ter escrito um texto há alguns anos, quando tivemos a questão das dívidas ocultas, não é? E eu tinha escrito, eu colocava o título, eu não quero saber de política. Mas lá dentro começava a desbruçar ou a esmiuçar o que é isto de viver o dia a dia. O dia a dia implica agora ter acesso à eletricidade, implica ter acesso à faculdade, à escola, à formação, a ter acesso a um transporte de qualidade, para que a mobilidade possa, de facto, ser uma realidade, porque em Moçambique, neste momento, a mobilidade é inexistente, principalmente se formos a pegar aqui na cidade de Maputo, Matola, basta cair 2 ou 3 pingos de chuva, todo mundo fica prejudicado de se deslocar ao seu local de emprego, para aqueles que têm um sítio para onde ir procurar emprego. Portanto, este é um grande tabu que existe em volta daquilo que é a política. Ainda não conseguimos perceber, na nossa maioria, que a política não é simplesmente, fazer política não é simplesmente estar dentro de um partido político. Temos muitos jovens que fazem melhor política até que nós, em relação a nós que estamos dentro dos partidos políticos. Portanto, temos que socializar, temos que desmistificar esta ideia que está em volta dos partidos políticos, sendo eles os donos da política. Não, a política é feita por todos nós todos como sociedade devemos nos apropriar da política, e só assim poderemos nos comportar de uma forma mais responsável nos processos políticos. E está a haver este debate da DW África sobre as 6ª eleições autárquicas moçambicanas. Agora passo a palavra ao povo moçambicano. Conversamos com a juventude. A caminho das autárquicas em Climane, qual é o grande problema? Sim, podemos agora ver. Dos jovens. No ano passado, a taxa de desemprego no país rondou os 18,4%, segundo dados oficiais. Luís Paulino é pedreiro e afirma que nem um diploma salva os jovens. A situação de jovens está cheio de jovens que já concluíram com os estudos, outros já fizeram, já formaram, mas já estão com diploma onde? Dentro de casa. Há mais problemas que os jovens eleitores querem ver resolvidos. A lista de reclamações é longa. João Titos, vendedor de rua na província de Climane, diz que falta muita coisa. Gostaria a pessoa que vai ser eleito dessa vez, gostaria de construir habitações, terrenos acessíveis, água e emprego para os jovens. O jovem de 26 anos conta que é muito difícil encontrar emprego formal. Se largar esta banca, não pode sustentar a família. E há mais problemas em Climane. Luís Paulino diz que falta energia no seu bairro. Por exemplo, no bairro não há energia. Já falaram várias vezes que vem pôr de energia, vem fazer isso aqui, vem fazer aquilo, nunca mais. E assim que já estão a começar essa coisa de... Essa coisa dessa campanha. Vimos um carro aí a entrar e eu nem tenho máxima certeza que aquilo vai acontecer. Aquilo só podem fazer uma capa de usar, meter vamos ter energia, toda a população aí já está, vamos ter energia. Depois de fazer essa campanha, vamos esquecer. Os candidatos do MDM, Renamo e Frelimo em Climane, prometem melhorar as condições de vida, mas não falam na criação de emprego. Então é assim, eu ia partir para a conversa com o Derek Mulatinho. Derek, olhando para esta reportagem, tem algum outro problema a destacar que não foi aqui referido pelos nossos entrevistados?
Bom, os problemas estão todos eles identificados e boa parte de nós tem noção de quais são os problemas. Eu iria acrescentar essa lista de problemas o acesso à educação. Penso que é uma das componentes que, se nós olharmos numa perspectiva macro, é o que contribui de alguma forma para que a juventude e os jovens, pelo seu eletrismo, possam de alguma forma ser aproveitados, manietados e ver os seus direitos de alguma forma coartados, o que de alguma forma pode aqui condicionar a participação do jovem ou a perceber aqueles que são os manifestos eleitorais. Se nós estivermos a olhar para aquilo que tem estado a ser dito nesta campanha eleitoral, poderemos ali presenciar situações em que partidos políticos têm estado a anunciar para os jovens direitos como se fossem favores. Isto não é questionado, algumas vezes não é colocado em causa, dada a iliteracia de parte de alguns jovens. Sabemos quais são as condições da juventude naquilo que tange o acesso à educação. Penso que é importante acrescentar essa componente naquilo que foi aí referenciado. A outra componente tem a ver também com as promessas que têm estado a ser feitas, que deve aqui ser considerado, é o fato de estar a prometer empregos. Nós sabemos que os partidos políticos, que as autarquias, elas em si não oferecem empregos. É importante deixar isto claro. É importante, de alguma forma, questionar os partidos políticos se vão oferecer empregos ou se vão criar condições para que existam empresas para que elas possam operar. Do contrário, estamos aqui a falar de promessas que se vão fundar no vazio, que não se vão verificar. O que nós devemos é no domínio das políticas e como é que nós envolvemos a juventude no desenho das melhores políticas públicas que vão aqui culminar com o melhor acesso ao emprego. Penso que é por aí. Também, Mazanga, o que é que partido como Renamo tem a oferecer à juventude local, a juventude que está sem emprego, sem esperança, muitas das vezes esperança de vida, muitos querem sair fora do país, acham que Moçambique já não oferece nada à juventude. O que é que Renamo, por exemplo, propõe para esta camada da população? Muito obrigado, Brahima. Eu acho que na reportagem temos dois aspectos que me deixaram um pouco preocupado, porque quando fala da existência de 18,4% de desempregados, jovens desempregados, quer me parecer que este número é bastante, esta percentagem é bastante ínfima, porque o desemprego na juventude é galopante, porque se nós vamos ver... Acho que é muito mais, né? Sim, extremamente. Mais da metade dos moçambicanos são jovens. Agora, se apenas 18% é que está desempregado, significa que estamos bem em termos de número, mas não é esta a realidade. Portanto, acho que poderíamos ir um pouco mais na investigação e no aprofundar desta questão. E o outro aspecto também na reportagem fazia-se referência que os três partidos, incluindo a Renamo, neste caso falarei da Renamo, nada diz acerca do emprego. Ora, o nosso cabeça de lista, o Dr. Manuel de Araújo, esteve recentemente, há uns 2 ou 3 dias, num frente a frente, num dos canais de concorrência nacional, onde falava desta questão do emprego. E a perspectiva que nós trazemos é justamente esta que foi alinhada pelo Derek, porque o emprego em si terá muita dificuldade a autarquia de dar emprego. Mesmo o Estado dificilmente poderá conseguir dar emprego. Aqui a questão necessária é que se criem as condições suficientes para que a juventude, dentro das suas capacidades, possa desenvolver aquilo que é o seu caminho para o autossustento. Mas também vai concordar comigo que entre o que se promete e o que se faz há uma grande diferença no campo político. Bom, o caminho existente que nós sempre propomos, principalmente nós na Liga da Juventude da Renamo, é que a formação dos jovens ou dos moçambicanos deve estar alinhado diretamente com as oportunidades que o país oferece. Portanto, nós temos que fazer um estudo profundo, o governo deve fazer um estudo profundo, quais são as potencialidades do país, e dentro dessas potencialidades do país,
criarmos um currículo que vai permitir com que os jovens estejam formados nessas áreas para poderem ter as condições propícias para explorar essas oportunidades. Porque muitas das vezes acabamos encontrando os jovens desfasados da sua realidade de formação. Eu tenho muitos colegas que foram formados comigo na faculdade, mas que neste momento são caixas dos bancos. Então, isso significa que aquilo que foi a sua preparação em termos de formação está desajustado àquilo que são as oportunidades de emprego. Vemos em algumas áreas muito bem exploradas em Moçambique, mas que chega a um certo momento em que temos que contratar mão de obra estrangeira porque diz-se que internamente não temos a mão de obra capacitada para poder integrar aquelas oportunidades que são abertas. Portanto, um dos grandes problemas que nós verificamos nesta questão do emprego, da empregabilidade, tem que ver com o desfasamento entre a formação, entre o currículo que está a ser administrado e as oportunidades que o próprio país oferece. Mas isso também muitas das vezes depende da sociedade civil, né? Não é só do setor empresariado privado, não só o Estado, para ser o único empregador do país. Não, isso depende de todos nós. Esta é esta desmistificação da política do qual falávamos. Este Moçambique pertence a todos nós. Falava-se aqui da questão do patriotismo, de sair de Moçambique, como trazia o Braima. Eu, quando converso com a juventude, eu costumo dizer, porque nas redes sociais é comum que quando há um problema, os jovens costumam dizer aonde é que estão as chaves deste país, onde é que está o portão deste país, porque eu quero sair. Eu, na conversa com os jovens, eu digo, se eu for o primeiro a encontrar essas chaves, vou atirar no Oceano Pacífico e ninguém lá poderá chegar para apanhar. E se alguém quiser... Mas ficar em Moçambique sem emprego, sem condições de vida, e tem família para sustentar. É importante que transformemos este Moçambique para que possa dar esta possibilidade. Porque lá nesses outros países onde nós pretendemos ir, também em algum momento tiveram estes desafios. E foram eles próprios que criaram as condições. Portanto, nós como Moçambique devemos nos apropriar dos nossos processos políticos, processos de desenvolvimento e criarmos condições suficientes, nem que seja condição de pressão para quem é necessário, sejam nós, os políticos, a sociedade civil, tem que ter um processo... Mas como é que o jovem pode criar as condições se o próprio jovem não está nas rédeas de governação do país? Ou tem que ser uma unidade de pressão, é isso? Exatamente. É por isso que eu dizia que a política não se resume ou não se circunscreve a partidos políticos ou ao processo de governação. Todos nós, em cada canto onde estivermos, estamos a fazer política. Se nós estamos com problema de mobilidade e é o chapeiro que tem responsabilidade de transitar as pessoas de um lado para o outro, encontra dificuldades porque as estradas estão esburacadas, é a partir dali que deve começar a haver uma pressão para a resolução daquele problema em concreto. E de todos os nichos de possibilidade de empregabilidade em Moçambique, em todo o setor aonde o moçambicano estiver, é a partir dali onde deve fazer a sua pressão necessária para que haja um certo desenvolvimento. Nós vemos nos outros países, principalmente os europeus... Isto é importante. Deixa-me só perguntar também, o Wilker Dias se concorda consigo, e partindo do princípio que também mesmo em Moçambique, nos últimos tempos, eu estou a lembrar do protesto que foi reprimido, que era a despedida do rapper Azagaia, e o povo também muitas das vezes tenta avançar para protestos de rua, mas com certo receio de de levar uma carga policial. Antes de mais, eu acho que gostaria de rebater um ponto que foi apresentado pelo Derek relativamente à questão dos municípios na questão de criação de oportunidades para emprego. Eu acho que os municípios, em parte, também têm essa responsabilidade de criar empregos para a juventude, porque se formos a ver através, por exemplo, vamos olhar para o caso concreto da cidade da Beira, que é um dos exemplos mais sonantes, vamos assim dizer. Teve-se a criação do Parque de Infraestruturas Verdes, e este parque, para funcionar, precisa de mão de obra, e temos lá, em grande medida, a própria juventude, a título de exemplo. Vamos olhar para o caso concreto de Quilimane. Nós, em Quilimane, temos uma grande circulação de bicicletas. Por que através
daqueles que são os seus projetos existenciais, ou esta questão da cooperação existencial, porque é que não se cria oportunidades de criação de uma indústria através de uma atratividade para aquela própria cidade que pode trazer rendimentos ao município e pode também trazer rendimentos mesmo aos próprios munícipes. Por exemplo, vamos olhar para o caso concreto da cidade de Chimoio, em que temos lá a aquisição recentemente de máquinas para poder fazer asfaltagem e etc. Está-se a abrir uma pequena indústria para o efeito, para a venda do alcatrão e etc. E isto é uma questão de geração de renda e também de criação de oportunidades de emprego para a juventude. Então, eu acho que o que falta muito no contexto moçambicano é o fator visão. Nós não temos visão, os nossos líderes não têm visão para poder ver ou aproveitar aquelas que são as potencialidades, e até pode ser muito bom para a permanência deles no próprio poder. O poder que é o objeto de estudo das ciências políticas, é para isso que eles lutam. Numa primeira instância. E como é que a juventude pode reivindicar esse espaço? É através da pressão de rua? É aí mesmo onde eu já vou entrar, porque nós temos uma juventude que, acredito eu, que a partir dos partidos políticos hoje em dia é muito, mas muito complicado nós podemos obter alguma mudança significativa, porque os núcleos juvenis dos próprios partidos estão ultimamente muito centrados naqueles que são os ideais e pouco olham para aquilo que é vivenciado, ou pouco conseguem rebater para aquilo que é vivenciado nas ruas de Moçambique, vamos assim dizer, ou na sociedade moçambicana no geral, no que diz respeito à juventude. E o melhor remédio... Está a dizer que os jovens nos partidos estão já todos domados, pensam com a mente dos que estão no poder, né? Entram com um objetivo. Esse objetivo é se dar bem. A maior parte deles entram com o objetivo de se dar bem. Principalmente se formos olhar para o partido no poder, os jovens que fazem parte da organização da juventude entram com o objetivo de se dar bem, porque têm em mente que o único mecanismo para sair deste marasmo de desemprego ou para conseguir ascender a um cargo extremamente importante é através do partido, mas não olham para aquilo que é o bem-estar do próximo. Então, se é assim, nós precisamos ter uma sociedade civil forte da juventude. E nós temos uma juventude, uma sociedade civil hoje, praticamente também toda ela está endoecida, vamos assim dizer. E se formos assim, estamos a fazer uma análise de forma direta, vamos acabar percebendo que mesmo depois da morte do Parlamento Juvenil, a título de exemplo, praticamente aquele que era o espaço que a juventude usava para reivindicar está morto. Nós temos hoje o CNJ, por exemplo, como um dos... dizem que é o representante, é a organização representante dos jovens, mas os jovens não se sentem parte dela. Não se sentem parte dela por quê? Porque pouco fazem para trazer aquilo que a juventude precisa, pouco influenciam na tomada de decisão, pouco influenciam no poder do dia para que haja alguma mudança. Então precisa-se de uma organização. Mas hoje em dia, por exemplo, posso dar exemplo de Angola, surgem esses fenómenos dos novos ativistas que usam redes sociais, que convocam também protestos de rua através das redes sociais, sem passar pelas organizações juvenis. Exato. E nós hoje em Moçambique, infelizmente, ainda não conseguimos verificar o poder que essas redes sociais têm. De forma muito bem organizada, muito bem estruturada, nós podemos trazer uma mudança significativa, mas infelizmente ainda não temos esta visão de usar espaço cívico, na minha ótica, que é aberto. Porque se formos a ver, aquele que é o espaço físico, cívico moçambicano, hoje em dia está todo ele abocanhado. Só vemos as repreensões que nós vamos tendo nas marchas, mesmo que seja tudo legal e etc. Este é um dos casos em que nós verificamos que os jovens não conseguem. Por quê? Porque nós praticamente estamos a ser... Cada dia que passa, tapados os olhos com aquelas que são as grandes besteiras que a internet vai proporcionando. E às vezes nem só a internet vai proporcionando, é mesmo o regime do dia que vai proporcionando essas besteiras, e nós vamos acabar nos distraindo e saímos daquilo que é o mais benéfico para nós e acabamos praticamente indo para aquilo que é o mais maléfico, e o resultado é este. Mazanga. É isso que está a acontecer, né? Falta esse campo de manifestação por parte da juventude, mas isto tem a ver com o medo da juventude de assumir mais protagonismo, de ser protagonista do seu próprio destino? Sim, mas nós temos que lembrar que nenhum poder consolidado irá dar ou irá permitir com que haja um espaço reivindicativo mais aberto. O que nós assistimos é que a tendência de repreensão só vai continuar quanto mais tempo
o regime se perpetuar no poder, maior será a repreensão aos direitos civis e políticos adquiridos em Moçambique ou em qualquer outra parte do mundo. Portanto, é da responsabilidade da sociedade, de nós jovens, o quanto antes de podermos quebrar com este ciclo repetitivo, este ciclo vicioso que tende a nos tornar todos dentro daquilo que é o vício da própria governação. Mas outro aspecto que me deixou preocupado é justamente este trazido pelo meu colega do painel, o Wilker, quando traz esta tendência do destratar daqueles jovens que fazem parte dos partidos políticos. Acho que é um contrassenso, ele próprio está-se a contradizer, porque no início do debate havia esta necessidade de se ter mais jovens dentro da participação política efetiva. E agora o nosso colega vem maldizer daqueles que estão dentro do partido político. Portanto, é um desmobilizador, é um fator desmobilizador este, de dizer que a juventude que está nos partidos políticos está por causa deste e daquele benefício. Bom, se é assim, ainda bem que o nosso colega do painel já conseguiu descobrir que é isso que acontece. Poderia ser, se calhar, um dos fatores de entrar dentro dos partidos políticos para tentar alterar este cenário que se vive. Entrar com essa sua doutrina. Mas acho que é na perspectiva de que essa juventude dentro dos partidos, a juventude não tem voz ou não é ouvida. Não, esta parte de não ter voz ainda não tínhamos esmiuçado. Eu estava mesmo a falar os jovens vão entrar nos partidos políticos justamente por estarem à procura de algum benefício. Ora, se diz isto, as mentes puras, os corações puros, como o do meu colega Wilker, não vão querer entrar na política. E voltaremos a conversar por que os jovens não querem entrar na política. Então, justamente poderemos responder com muita facilidade, é porque o Wilker diz que aqueles que entram no partido político é para benefício próprio. Portanto, eu me desfaço disso. E não é o caso. Bom, pode existir um ou outro caso, mas não concordaria que poderíamos fazer este desenho absoluto. Mas também os caminhos levados pela sociedade civil, infelizmente, acabam nos trazendo para lá. Porque o parlamento juvenil, como o meu colega Wilker estava a dizer, não morreu. O parlamento juvenil transmutou-se, ficou um partido político. Porque se nós vamos ver toda a essência central governativa do partido, do novo partido que existe agora, é formado essencialmente por pessoas que vieram do parlamento juvenil. Portanto, transitaram desta sociedade civil e entraram no partido político. Para mim não é mau, muito pelo contrário. Eu gosto mais de estar num cenário cada vez mais... E acaba por ser o que dizia que era política, mas não política partidária. Exatamente. Nós podemos fazer política, nós todos, eu assumo que todos nós somos políticos, mas não há necessidade de se fazer política partidária por todos nós. Mas quem quiser entrar na esfera política partidária, se vier para a Renamo na Liga da Juventude, melhor ainda, será muito abraçado. Deixa eu ouvir o Wilker, segundos para rebater rápido, para passar também Ernesto, que está a ter alguma dificuldade na internet. Bom, eu acho que o Ivan sabe, mas ele não vai falar aqui publicamente, obviamente, daquela que é a realidade que é vivenciada a nível da sociedade hoje em dia. Principalmente se formos olhar para este fenômeno de globalização e no mundo capitalista em que vivemos, em que a maior parte das pessoas não entra nos partidos políticos pelo espírito patriótico ou para trazer alguma mudança, principalmente a juventude hoje em dia. A juventude hoje em dia está doente e esta é a realidade, nós não podemos negar em nenhum momento. Nós temos o parlamento juvenil... Então, a própria juventude não está preparada para assumir a governação de Moçambique, se é neste caso. Vai fazer o pior do que a geração atual está a fazer. Nós temos a juventude moçambicana preparada para assumir cargos de liderança, temos a juventude moçambicana preparada para poder fazer ou trazer alguma mudança. Só que não existe essa oportunidade. E a título de exemplo, é só nós olharmos para os partidos políticos como eles têm se portado nesse tipo de situações. Será que os partidos políticos, por exemplo, abrem essa brecha? Os próprios movimentos da juventude dos partidos políticos conseguem rebater aquela ou trazer a voz da juventude em sede daquilo que é preciso? Mesmo na própria Assembleia da República, o meu colega de painel, Ivan, que está aqui, que o diga quantas vezes, por exemplo, já se rebateu a questão da juventude dentro daquele organismo.
poucas vezes vamos olhar para o pacote de descentralização do país, esta comissão científica, etc., política que foi criada para rebater ou para rever essa lei. Quantos jovens nós temos lá, dos 26 ou pouco, dos 20 e poucos que nós temos ali, quantos jovens é que nós temos? Praticamente um número ínfimo. Então, esta é a realidade que nós vivenciamos hoje, no mundo capitalista, e com aquela que é a transformação das nossas mentes ou psicológica que nós estamos a vivenciar, os jovens praticamente não entram na política ativa ou dentro dos partidos políticos, especialmente para poder trazer alguma mudança. A maior parte deles é mesmo com algum interesse. Ernesto Júnior, acho que temos condições também para ouvir um pouco a sua opinião sobre este tema. Parece que acha que a juventude que está a exercer a política partidária nas estruturas dos partidos aí em Moçambique estão a fazer o mesmo das gerações anteriores ou da geração atual que está na liderança do partido? Bom, primeiro, parabenizar o debate entre o Wilcar e o Ivan, está realmente interessante, mas dizer que, em termos políticos, nós temos que perceber uma coisa. A forma como está desenhado o nosso sistema político nos leva a ter uma maior disciplina partidária. É só nós vermos agora em questões autárquicas. Voltamos para o tipo de lista fechada, ou seja, o candidato elege um partido. E o cabeça de lista é que depois torna-se o presidente do município. E este cabeça de lista deve, em primeiro lugar, prestar contas ao seu partido. Então, isto para mim é uma regressão em termos políticos ou em termos democráticos. É por isso que nós temos que perceber uma coisa, voltando àquela máxima do... Não presta contas ao povo, mas sim ao partido. Exatamente, porque para ele ser o cabeça de lista, ele deve estar alienado às vontades daquilo que é o seu próprio partido e não ao povo. E se nós formos... Mas aí ele também tem que cumprir com o programa estabelecido, o programa eleitoral, que posteriormente passa a ser programa de governação, que é elaborado pelo partido, né? Este programa de governação é mais um programa formal, na minha opinião. Por que eu digo que é mais um programa formal para que esta candidatura seja aceita? É só nós recuarmos um bocadinho para a reportagem dos jovens que foram aqui entrevistados. Eles falavam de vários problemas e os mesmos jovens, por exemplo, não estão cientes de que há uma diferença, por exemplo, entre uma eleição municipal e uma eleição de nível nacional. Há ali algumas situações que eles levantam que são mais da competência nacional e não autárquica. Isso mostra que o topo e a base, não há conexão entre o topo e a base. E os políticos acabam se aproveitando disso. Eu estava a ver há dias atrás um candidato de um determinado partido, por exemplo, prometia aumento de médicos e hospitais. Ora vejamos, isto é um autêntico absurdo, porque não é da competência do município. E os partidos acabam, em algum momento, se aproveitando desta falta de conhecimento. Ou seja, mas também podemos partir do princípio que os próprios partidos, os próprios candidatos, não estão a conseguir decifrar entre o que é eleições para governo, para o Parlamento e eleições autárquicas, né? Muito boa questão, exatamente. Os próprios candidatos, se nós colocássemos um frente a frente, por exemplo, dos candidatos, nós íamos perceber que eles mesmos não percebem exatamente essa grande diferença que existe. Então, para mim, é um caos político que nós estamos a viver. E estes jovens que a maior parte estão excluídos da política, eles entendem desta matéria, porque são jovens formados, aquilo que a gente dizia aqui, são jovens formados, com muita energia para contribuir para a política. Eu não ia concordar muito, se calhar, dizer que todo jovem que está na política está lá como uma tábua de salvação. A juventude ainda tem um pensamento utópico, ainda acredita na mudança das coisas, enquanto os mais velhos acreditam, se calhar, têm um pensamento mais realístico, um pensamento que o sistema já tem desenhado, o sistema é este, então ele acaba se enquadrando no sistema, mas o jovem tem mais ideias inovadoras. Acredita, por exemplo, que o Moçambique possa desenvolver, possa sair dos 10 países mais pobres para um país em desenvolvimento. O jovem tem esta energia. O jovem, quando entra na faculdade,
tem expectativas. E quais são as expectativas? É claro que em algum momento é ganhar um emprego, é desenvolver a sua família e também desenvolver aquilo que é o seu país. E nós não podemos cortar as pernas desse jovem. Mas o jovem acaba então, de... vamos continuar a ouvir a vossa preocupação. Só para situar aqui, estamos num debate daqui da DW África, o debate que vai ser também emitido na nossa emissão de rádio, também nos canais da DW, emissora internacional da Alemanha. Podemos aqui ouvir um pouco mais da preocupação da população moçambicana, dos jovens, sobre o estado da nação de Moçambique atualmente. A Vila Municipal de Guru é uma das 12 novas autarquias em Moçambique nas eleições de 11 de outubro. Situada na província de Manica, ao longo da Nacional 7, e com uma população de 26.400 habitantes, Guru junta-se agora como a 6ª autarquia das 5 já existentes na província. Os munícipes estão expectantes. Lucas Francisco espera que a municipalização traga melhorias. Guru é um lugar pela natureza e localização geográfica, tem um relevo e tem uma deficiência na parte de água, saneamento. Mas acredito eu que com a municipalização nós teremos esse problema resolvido mesmo. Mais furos de água, tratamento dos resíduos sólidos, abertura de ruas e melhores estradas são as maiores reivindicações dos munícipes. Um dos grandes problemas aqui é o desemprego. Os jovens apelam aos futuros autarcas que tenham especial atenção a esta questão. Elcídio Marcelino, comerciante em Guru, lamenta a falta de oportunidades. Há cheio de jovens desempregados também. Então, se caso ter a oportunidade no município, não só levar de longe, jovens de longe, mas aqui temos jovens que terminaram os estudos, bem dizer, outros já têm diplomas em casa. Tá vendo? Então, eu pedia isso para que nós possamos ter essa oportunidade como jovens e não continuar também desempregado. A idade está indo. O Governo Distrital cedeu à nova autarquia as instalações do Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas, mas não estão em ótimas condições. São infraestruturas temporárias, até que haja dinheiro para construir novas, explica Felisberto Amad, secretário permanente do Distrito de Guru. O Governo do Distrito de Guru tem vindo a desencadear várias ações para criar condições básicas para o funcionamento. A título de exemplo, já tivemos a oportunidade de encontrar espaços físicos onde vai funcionar o Conselho Autárquico, e também já existe uma residência onde servirá de residência para o presidente do Conselho Autárquico. Felisberto Amad diz que na nova autarquia todos esperam desenvolvimento. Então, com a implantação do município, esperamos nós mais crescimento, mais água, mais energia, mais vias de acesso, mais eletrificação ao nível da nossa vila, e a população está muito expectante, assim como nós, governo, também estamos muito expectantes que esta implantação do município irá trazer grande valia para o funcionamento, crescimento e o desenvolvimento da nossa autarquia. São muitas esperanças concentradas em 45 km², a área da Vila de Guru. O trabalho começa depois das eleições de 11 de outubro. É isso mesmo, Ernesto. Eu vou a seguir consigo, Ernesto Júnior. A questão que se coloca temos novos municípios. Duas questões. Os municípios funcionam ou é aquela descentralização mais centralizada, se me é permitida a expressão, e depois, criando novos municípios, é a solução para os antigos problemas? Bom, alguns municípios funcionam, temos alguns, mas são muito ínfimos. Acredito que 20% dos 100% dos municípios é que estão a funcionar de fato. Os outros municípios ainda estão aquém das expectativas da população. É só ver a questão das vias de acesso. As vias de acesso têm cada vez se degradando, cada vez mais. As posturas municipais que são aprovadas nesses municípios muitas vezes não encontram legitimidade na população, o que não era de se esperar, porque estamos aqui a falar de uma
de uma eleição local, em que essas posturas municipais deveriam ganhar maior legitimidade por parte dos governados. Então, ainda há enormes desafios no que concerne à municipalização. E sobre a vinda de mais 12 municípios que passam a ser 65, será que isto resolve o problema? Bom, do ponto de vista local, cria maior expectativa, mas tendo em conta a questão da experiência que nós temos, para mim, na minha opinião, não vai trazer muitas mudanças, porque onde temos esses municípios já tínhamos lá governos distritais, e esses governos distritais já tinham conflitos, por exemplo, a nível local com as próprias populações locais. Vou dar um exemplo, por exemplo, do novo município em Maracué. É um município que já tinha vários problemas, ou um distrito que já tinha vários problemas com as populações locais. Então, não quero crer que, se calhar, isto vai trazer muitas mudanças. O mais importante é que deve haver um maior comprometimento por parte dos políticos. Os políticos não podem lembrar dos jovens só em tempos de campanhas eleitorais. Ok, deixa-me tentar, acho que é difícil agora ouvir o Derek Mulatinho, mas também temos alguns jovens com questões para todos os nossos convidados aqui. Podemos então ouvir e ver questões que alguns dos nossos entrevistados têm para vocês neste painel. A inclusão que nós queremos fazer aos partidos políticos, aos órgãos eleitorais, o porquê não ser incluída ou inclusa a juventude no espaço de tomar decisão e nesses processos na sua generalidade. E por detrás, não seria aqui uma utopia, quando estamos fora do país, quando estamos nos holofotes, nós falamos que incluímos a juventude, mas na prática acontece o contrário. Então, são essas duas questões que nós poderíamos colocar como forma de clamar a inclusão da juventude dentro desses espaços, sendo essa juventude vibrosa, valente e, acima de tudo, uma juventude inteligente e participativa. Então é isso, questões para que eu ia colocar logo Ivan Mazanga. Ivan, não sei se ouviu bem a questão que é colocada aqui e como é que poderíamos responder a esta questão? Tem o microfone desligado, Ivan. Não sei se ouvi corretamente ou percebi corretamente a questão do meu amigo, o Fardo, acerca, mas creio que esteja a questionar de novo a questão, passa a repetição, da participação da juventude dentro daquilo que são os processos de tomada de decisão. E costumamos, nas nossas conversas, das quais eu participo, costuma-se tentar sublinhar que um dos locais mais importantes da tomada de decisão, aonde o jovem deve estar, é na urna de voto, no momento da votação. Este é o local mais importante da tomada de decisão para todos os processos políticos. Porém, se nós vamos fazer uma verificação das pessoas que votam, dos que realmente votam, em termos percentuais, a juventude vota pouco em relação aos mais velhos ou aos da terceira idade. Portanto, as nossas mamanas, os nossos papais são as pessoas que mais se dedicam percentualmente, são mais que se dedicam a este processo de tomada de decisão. Portanto, E porquê desta fraca participação da juventude? Este que vai ser o debate entre o ovo e a galinha, não é? Será que a juventude participa menos porque não se revê ou não se revê nos outros locais de tomada de decisão? Ou será que a juventude não está nos locais de tomada de decisão porque não foi a própria juventude quem colocou quem está a decidir? Porque normalmente as pessoas que estão a governar estão lá para poder responder aquilo que é o anseio da maioria da população que o votou. Então, se a maioria da população que o votou é de um determinado nicho, pode-se criar uma ideia dentro daquilo que é a mentalidade dos tomadores de decisões finais em satisfazer este nicho que pode o eleger. Portanto, enquanto a juventude não se colocar massivamente neste processo de tomada de decisão, chamado votação, no momento que é o culminar,
alguns políticos poderão ter este pensamento de que nós não vamos rever a juventude dentro dos nossos processos de tomada dos nossos processos governativos ou nos nossos órgãos de tomada de decisão, porque esses jovens não participam no final do dia, não se interessam. Então, é nossa responsabilidade como jovens de alterarmos este cenário, porque este é um cenário que estamos a deixar para que os outros decidam sobre aquilo que vai afetar a maioria de nós. Se nós temos uma senhora muito idosa, não é? Digamos assim, ela há de ir votar num manifesto, se calhar, que satisfaça os assuntos dos idosos. Mas a maioria dos problemas que existem em Moçambique afetam a juventude. É por isso que eu tenho muitas dificuldades. Ok, então deixa-me perguntar, Wilker Dias, estamos quase no fecho deste nosso debate, se acompanha esse seu raciocínio. Desculpa, peço para repetir a questão. Se está a acompanhar o raciocínio de Ivan Mazanga, dizendo que muitas das vezes a própria falta da participação da juventude no processo, ou seja, na votação, que é um ato de cidadania, também pode passar uma mensagem aos políticos de que vamos resolver o problema das pessoas que participam no processo eleitoral e deixar um pouco de lado a juventude porque não está interessada. Eu acho que até a mensagem nem deveria ser essa. Os próprios fazedores diretos da política, falando que são dos partidos políticos, deveriam se preocupar com essa ausência da camada juvenil no processo de tomada de decisão. Porque pode ser que os jovens não se sentem parte daquela que é a política moçambicana ativa. Quando eu digo ativo, olho para aqueles que são os anseios, os manifestos são tidos como documentos orientadores dos próprios partidos políticos, as promessas também que são feitas pelos próprios partidos políticos, que os jovens acabam não se revendo nelas, e isto pode trazer consequências negativas. Nós poderíamos estar a dizer, por exemplo, que a juventude não participa nos pleitos eleitorais, então, uma vez que a juventude não participa nos pleitos eleitorais, diretamente vamos atender aquela que é a parte que participa nos pleitos eleitorais. Mas nós poderemos estar a abrir um precedente muito maior e grave. Eu acredito que um reflexo disso nós tivemos um pouco depois da morte do Azagaia com aquela marcha. Eu acho que aquela marcha acabou... A questão é, por que é que a juventude não participa? Porque não se revê naquilo que é apresentado pelos partidos políticos. Não só naquilo que é apresentado pelos partidos políticos, mas também com aquele que é o próprio processo de liderança de quem está no poder nos tempos atuais, em que não há praticamente nada que a juventude possa se identificar, nada que a juventude possa fazer para sentir parte dela. E o reflexo é isso, como eu já dizia. Mas não participando num ato de cidadania também está a dar campo para ser relegada a um segundo plano. Sim, obviamente, mas nós também automaticamente não sabemos o que está a passar-se na cabeça do jovem. Nós temos que incentivar esta participação na própria cidadania, mas também, que eu dizia, nós estamos a abrir precedentes muito graves, que lá mais para frente vamos pagar a fatura disso. E as manifestações que nós verificamos com a Zagaia é feito disso. Verificamos, por exemplo, em Angola agora, com o fechamento de espaço cívico, a redução da participação, por exemplo, não nas últimas eleições, mas nas outras também, teve o reflexo disso posteriormente. Então, é importantíssimo que os partidos possam perceber e tentar analisar por que é que a juventude não participa, ao invés de estar a desdenhar, porque pode até mexer com o fator segurança do próprio país. Ernesto Júnior, também a sua opinião sobre este ponto? Bom, para mim são dois fatores importantes. O primeiro fator é aquilo que eu disse logo no início da minha intervenção. Precisamos ter um instrumento legal que obrigue os partidos a ter uma determinada percentagem dos jovens naquilo que são as suas listas. Assim nós iremos incentivar mais jovens a participar na política. Em segundo, é aquilo que para mim é um grande problema. O tipo de voto que nós temos em Moçambique. O Ivan aqui dizia que os da terceira idade são os que mais votam. Isso acontece porque em Moçambique predomina mais aquilo que nós chamamos de voto sociológico. E nós temos que criar uma sofisticação política, ou seja, o voto racional. Tendo o voto racional, o jovem estará consciente de por que está a votar, e quando os seus anseios não forem satisfeitos, o jovem terá como cobrar a este político o porquê de não ter satisfeito os nossos anseios. Esta é a real verdade. Nós temos as pessoas também votam pela ideologia do partido que exatamente, exatamente. Então, isto beneficia quem está no poder. Quem está no poder quer preservar aquilo que é o seu poder. Então, aquele seu eleitorado que
é mais pelo voto sociológico. Não está preocupado se a política está sendo bem ou mal guiada. Então, este vai se perpetuar no poder. Nós temos que migrar para um voto racional, um voto mais sofisticado, onde seja, quem não cumpre com aquilo que são as suas promessas é penalizado nas urnas. E não é o que vai acontecer, porque estes da terceira idade já têm aquele chamado voto sociológico, e por isso vão se manter fiéis àquilo que são as suas cores partidárias, infelizmente. Não, eu estava aqui a dizer, Derek, que passou muito tempo fora do debate, a internet não ajuda. Queria saber só se tem acompanhado o debate e quais são as considerações que queria aqui deixar. Bom, acompanhei de forma apaixonada o debate. Para considerações finais, o que eu gostaria de deixar aqui primeiro, o primeiro aspecto tem a ver com sustentabilidade, para rebater aquilo que o Wilker disse a respeito da criação de empregos pelos próprios municípios. Temos que considerar o aspecto sustentabilidade. O caso sui generis de Chimoio é um caso particular, mas a questão é, hoje é um presidente do município, pode ter uma capacidade de gestão mais acurada, mas nós não conseguimos garantir que o próximo presidente do município tenha a mesma capacidade. Isso pode ser colocado nos diversos locais onde nós temos tido esse tipo de exemplos em que são os municípios a criar empresas. Eu penso que este não é o melhor caminho, podem existir parcerias público-privadas, mas a iniciativa tem de ser iniciativa privada. O que nós temos aqui de abandonar é nós pensarmos como a economia, temos um pensamento capitalista, mas ainda presos no pensamento socialista. Essa é uma primeira perspectiva. O segundo aspecto que eu gostaria aqui de deixar, que é para aqui colocar como referência aquilo que o Ivan estava a dizer. Os partidos políticos, de facto, não são os únicos instrumentos de política ou de realização política. Entretanto, é preciso nós termos aqui presente um aspecto, o assalto a esses instrumentos pelos grupos políticos. Como é que os organismos da sociedade civil, os movimentos estudantis são, de alguma forma, assaltados pelos órgãos de poder e pelos partidos políticos. Depois, para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte, que é importante que nós consigamos, de alguma forma, devolver a política para onde ela é importante. Estamos num processo autárquico, se calhar nós deveríamos aqui estar a discutir de que forma é que nós, ao nível dos nossos bairros, ao nível das nossas localidades, ao nível das nossas zonas, como é que nós temos instrumentos que nos permitam participar e questionar as decisões políticas nos locais onde nós vivemos. O que nós vemos é que as decisões ou a escolha dos secretários de bairros, a escolha dos vereadores não envolvem a participação dos moradores. Isto, de alguma forma, pode estar a contribuir para que as pessoas se sintam um bocadinho fora destes processos eleitorais, para que elas não possam se ver envolvidas. Desculpa? Esta escolha é feita através dos partidos? É feita através dos partidos políticos, de alguma forma, muito dominada por aqueles que detêm o poder, falo do partido no poder neste caso. Mas isso também a RENAM não foge disso. A RENAM e o Movimento Democrático de Moçambique, nos locais onde tem autarquias, não fogem do exemplo. Tanto é, eu digo isto porque não existe uma divergência ideológica. Se nós estivermos aqui a comparar em termos de divergência ideológica entre, tanto é nos movimentos juvenis dos partidos, tanto é ao nível dos partidos políticos ao nível macro. Não estamos aqui num debate ou uma discussão ao nível ideológico, tanto é que nós não conseguimos, ao olhar para os manifestos, diferenciar o que é de um e o que é do outro. E depois eu gostaria de chamar aqui um outro aspecto. O fato de, neste momento que estamos a falar, apenas um partido político ter partilhado o seu manifesto eleitoral, ou os manifestos eleitorais. Falo isto qual é o partido, ao nível da internet. Nós não conseguimos buscar a documentação que é para poder cruzar. Isto, de alguma forma, pode revelar uma tentativa de ausência de compromisso. Eu, se quiser hoje pesquisar, o Ivan, que me perdoe, se eu quiser pesquisar o manifesto eleitoral da RENAM, que é para poder ver aquilo que está reservado à juventude, eu tenho imensas dificuldades. E se nós estivermos a olhar aqui para a componente de acesso à informação, que é para essa juventude, que é para que essa juventude possa exigir aquilo que está estipulado ao nível dos manifestos, torna-se difícil. Essa é outra componente que nós temos de trabalhar conjuntamente. Estou aqui a falar porque estamos aqui presentes diante de jovens. Penso que são alguns aspectos que eu gostaria
e deixar Mas para terminar. acha que tem faltado esse projeto político por parte dos partidos, ou esses partidos têm medo de escrutinar, de serem escrutinados, ou de povo debater esse projeto político? Por isso que eles não divulgam, não façam chegar às comunidades os manifestos eleitorais? Há vários fatores que nós temos de considerar aqui. Pode ser dificuldades em utilizar os mecanismos, os meios de comunicação. Eu digo da internet. A página da RNAM, por exemplo, está fora de área neste momento em que nós estamos a falar. Apenas um partido político que tem a sua página de internet ativa. Pode ser questões que têm a ver com finanças, também é uma componente. Mas também tem a ver com uma cultura política existente, não partilha de informação. A RNAM não foge disso. A Nova Democracia não foge disso, o Movimento Democrático não foge disso. Há um ponto que eu não percebi bem. Sim. Estava também a dizer que os municípios não têm como, diria, obrigação de garantir emprego aos jovens ou de empregar a população local. É isso? Não necessariamente, não nessa perspectiva. Um dos objetivos é garantir que as pessoas tenham acesso ao emprego. Okay? Esse é um dos objetivos dos municípios. Isso faz parte do job description de um município. Entretanto, eu não sou de acordo que os municípios sejam eles, como é que eu posso dizer, os criadores dos postos de emprego. Ainda que se envolvam em parcerias público-privadas, a iniciativa deve ser iniciativa privada. O que deve acontecer é os municípios devem se engajar na promoção de políticas que atraiam investidores para que sejam estes investidores a criar os postos de emprego. É nessa perspectiva que eu aqui estou a referir. Não faz sentido nos dias de hoje em que nós estamos a falar. Olhemos para aquilo que tem sido as políticas do FMI e do Banco Mundial quando estão a intervencionar os Estados. Muitas vezes tem-se falado de redução da massa salarial, tem-se falado de redução dos postos de emprego pelo par dos organismos públicos. Nós temos de estar atentos a estas realidades e nos perguntar porquê. Quando as iniciativas são privadas, esta questão não se coloca. Quando os municípios podem isentar alguma carga fiscal, falo dos impostos locais, falo aqui das taxas que são criadas ao nível das próprias autarquias, no sentido de garantir que existam, que os investidores sejam atraídos a criar investimentos locais. É nessa perspectiva que eu volto a insistir nela. Não faz sentido que os municípios sejam eles a criar empresas, porque de alguma forma vai matar aquilo que é a iniciativa privada. E não é isso que nós temos. Pelo menos não é isso que eu defendo. Porque teve pouco tempo de intervenção neste debate, eu gostaria de colocar mais uma outra questão, e é desta, olhando para os partidos, olhando para mais municípios, acha que com mais municípios vamos resolver os problemas, é ponto de partida para a resolução dos problemas antigos, e também aquela questão se é uma descentralização mais centralizada o que se vive hoje em dia em Moçambique? De facto, trata-se de uma descentralização centralizada. A cada iniciativa de descentralização, vamos retirando algum poder aos municípios, vamos retirando o poder aos órgãos locais. É o que nós temos estado a verificar. Não sou de opinião que esta descentralização vá resolver os problemas antigos. Vamos olhar para aqueles que são as principais cidades e vamos verificar que esses problemas permanecem. Tem a ver com a forma como nós, primeiro, diagnosticamos os nossos problemas, segundo, como é que nós procuramos alternativas que é para resolver estes mesmos problemas. Existem pequenas situações ou pequenos problemas que são identificados juntos das nossas comunidades que localmente poderiam ser resolvidos se o modelo político fosse totalmente diferente do que nós temos estado a ter neste momento. É por isso que eu insistia em dizer o seguinte, que é preciso devolver a política onde ela é necessária, ao nível dos nossos bairros. Eu dou exemplo, por exemplo, ao estado das nossas estradas, ao estado das nossas ruas, ao nível dos nossos bairros. Secretários de bairros, administradores, vereadores, podem juntar grupos de cidadãos de forma organizada, tapar as ruas. Estamos a falar de parcelamento, que é acesso à habitação, acesso ao primeiro emprego, por exemplo, que é uma questão que não é muito trazida aqui. A boa parte dos empregadores, quando vão contratar, exigem experiência.
como é De que o 5 município anos, né? Mais consegue... anos. Exatamente. Como é que os municípios conseguem ser eles a ponte para a criação do primeiro emprego? Que políticas é que conseguem dialogar com o governo central, por exemplo, que é para fazer aprovar políticas do primeiro emprego? Porque os municípios, de forma organizada, podem, de alguma forma, influenciar que os governos aprovem políticas de primeiro emprego. Políticas de habitação que sejam favoráveis. São A minha última aqui questão pequenos nesse aspectos. campo é como é que a juventude possa manifestar esse desejo de ter mais emprego, tem que servir como unidade de pressão, ou a juventude tem que assumir rédeas e partir para protestos de rua, ou é ingressar nos partidos políticos? Qual é a solução que vislumbra desta situação? Aqui, para esta questão, eu sou de total acordo com Ivan Mazanga, que a juventude tem de se apoderar dos instrumentos de política, tem de participar e influenciar ativamente nos processos de tomada de decisão dentro dos partidos políticos e ao nível dos órgãos da sociedade civil. O que acontece muitas vezes, que é aquilo que estávamos aqui a referir, o fato a iliteracia é muito explorada para garantir que essa mesma juventude, aqueles que têm melhor educação, estejam um bocadinho afastadas, porque quem tem acesso à educação tem um poder maior de questionar. E que nós sabemos é que existe uma cultura bem enraizada, que é uma cultura de como é que eu posso dizer? Estamos aqui a fugir o termo, subversiência, é isto, se a memória não me atraiçoou, dentro dos partidos políticos, mas isto é inculcado ou é muito explorado pela iliteracia, daí que precisamos fortemente trabalhar na questão da educação e os movimentos associativos também devem ser transformados, devem ser chamados aqui à colação. Então vamos já para a parte final. Eu sei que Ivan Mazanga deve ter respostas, também quer responder. Eu começo logo por si, Ivan, em termos finais, 1 minuto ou menos para responder as preocupações aqui de Derek Mulatinho, mas também a sua expectativa para estas eleições autárquicas moçambicanas face aos problemas da juventude, problemas dos moçambicanos em geral. De facto, é muito interessante estar aqui a debater com a juventude e até já preciso de mais tempo, não é? Para podermos, se calhar, sentar fisicamente para podermos discutir. Mas, de facto, o Derek, infelizmente, ele não fez... nós estamos aqui num processo das eleições autárquicas e não fez menção exatamente qual é o manifesto da RENAMO que ele não está a ter acesso, de que município. Se for do município da cidade de Maputo, também poderemos fazer esta partilha através das nossas redes sociais. Estão lá os nossos manifestos partilhados. Obviamente que não vai encontrar todos, porque está essa descentralização, ou pelo menos esta tendência, estamos nas eleições autárquicas. Eu acho que ele estava a referir-se um pouco por todo o país, não é isso, Derek? É exatamente isso. A tendência é exatamente isso. A tendência que nós temos quando vamos comparar os manifestos é de ir à página da RENAM, por exemplo, ao nível da internet, e ver aquilo que o outro fala aqui da Frelimo, sem estar aqui a tomar partidos, não é? Estamos aqui a ver, existem lá todos os manifestos, independentemente do município. E nós tentamos olhar para os manifestos que estão lá e ver o que é que cada um destes partidos reserva à juventude, e vermos de forma global o que é que a RENAMO pensa sobre a juventude nesse processo eleitoral. Okay. Que é para nós podermos analisar qual é o pensamento da RENAMO, o que é que a RENAMO reserva para a juventude, o que é que a Frelimo reserva para a juventude. Nós não conseguimos ver. Agora, aceito o desafio, pronto, eu vou aproximar e dizer aqui pelo WhatsApp e pronto, mas não estão lá. Exato. Continuar. Bom, é uma estratégia. O Derek tinha aqui algumas dificuldades em encontrar a diferença entre a RENAMO e a Frelimo. Por exemplo, já encontrou uma. Nós somos pela descentralização, portanto, os manifestos estão mais localizados e não a centralização dentro daquilo que é o único site. Estão descentralizados porque estamos perante uma eleição autárquica. Portanto, vai daí, meu irmão, mais um exemplo daquilo que lhe custava encontrar, que era a diferença, já encontrou sozinho. Então, esta é uma das diferenças. E também outra questão tem que ver com o processo da própria
da própria inclusão. Se tu vais para os municípios, municípios governados pela Renamo, estou a falar de Nacala, Porto, estou a falar de Nampula e tantos outros, tu encontras lá membros dos outros partidos políticos. Tens lá membros do Partido Frelimo que são vereadores, tens membros do MDM que são vereadores. Portanto, esta é uma situação da inclusão, é um dos grandes também diferenciais. Lhe desafio também a ir para qualquer outro município dirigido, não vai encontrar ninguém que não seja da Frelimo, que esteja lá dentro do processo de tomada de decisão em relação ao município. Acho que este ponto está esclarecido. Agora, a sua expectativa e também outra questão, o que na sua opinião gera essa intolerância política que muitas das vezes leva a violência em Moçambique, com muita participação da juventude, que se diga. A minha expectativa é que a juventude participe massivamente neste processo eleitoral. Como dizia antes, o melhor e o maior espaço de tomada de decisão que a juventude pode estar é no local da tomada de decisão, é votando. É neste local de tomada de decisão que não precisa que ninguém o coloque lá, é espontâneo, é automático. Pessoalmente podemos nos colocar neste local de maior tomada de decisão. Agora, um dos aspectos mais importantes, mais gritantes relativamente à violência eleitoral, ou pós-eleitoral, tem que ver mesmo com a fraude. É perceptível na rua, quando andamos na nossa campanha, nosso trabalho de campanha, muita gente diz que a Renamo vai obter os votos suficientes para poder ganhar as eleições, mas vão roubar. Portanto, esta sensação prévia que a sociedade civil ou os moçambicanos, a juventude tem, de que haverá fraude eleitoral, é isto que cria a violência. Mas isto também é no círculo da Renamo, é no círculo do partido, não é? Não, falo mesmo dos aspectos do contacto porta a porta, que neste momento estão a precisar de mim, estou a demorar aqui, estão a precisar de mim lá na rua, quando nós contactamos os eleitores, é esta sensação que nos traz, é que a Renamo vai vencer as eleições, mas vão roubar. Portanto, mas se eles não vão votar, como é que a Renamo vai ganhar? Exatamente, coloca-se nesta posição em que nós, como Renamo, repetimos o que eu estou aqui a dizer, que é necessário a existência massiva dos jovens dentro do local de tomada de decisão, que é a urna, para que possamos debelar esta questão da fraude de uma ou de outra forma. Se nós estivermos a ganhar a 100%, a 90%, não será suficiente a fraude para que possamos perder as eleições, mas se for numa margem ínfima de 1%, 0,5%, aí sim o gatuno, como nós dizemos, poderá ter um pouco mais de espaço para poder agir. Então, é importante que nós, como jovens, possamos massivamente, esta é a maior mensagem que eu poderia deixar nesta nossa conversa, que é o apelo massivo para que a juventude, e não só, possam se dirigir ao local da tomada de decisão mais importante dos seus próximos 5 anos, que é na mesa de votação, para poder decidir sobre os destinos das nossas autarquias, sobre os destinos, quiçá, do nosso país, porque ao envolvermos todas as autarquias, poderemos ter um aspecto multiplicador naquilo que vai ser o resultado das eleições gerais que vão decidir por todo o nosso país. Portanto, este seria o nosso... Ernesto Júnior, será que os partidos ouvem os jovens? O que é também, na sua opinião, gera esta certa... perdi agora o Ernesto Júnior, eu persigo-lo, consigo Derek Mulatinho. Será que os partidos ouvem a preocupação dos jovens e o que é que, na sua opinião, gera esta intolerância política, esta violência durante o processo eleitoral em Moçambique? Bom, há dois aspectos aqui. O que eu tenho estado a ver, pelo menos ao nível dos manifestos que eu tive acesso, que eu pude ler, e daquilo que conseguimos ouvir, notamos alguma preocupação por parte dos partidos políticos relativamente a... Ainda não leste da Renamo, né? Não leste o manifesto da Renamo. Não consegui ler, mas consegui ouvir. Eu tenho estado a ouvir. Pelo menos isso eu ouço ao nível das rádios e televisões. Ainda não consegui ler. Eu precisava de ter acesso de ler e cruzar a informação. Ainda não consegui fazer isso. Mas daquilo que se ouve, conseguimos ver de forma global que existe uma preocupação em responder àquilo que são os anseios
da juventude. Agora, a questão que se coloca é como é que cada um destes partidos que faz propostas que têm a ver com a vida da juventude, como é que os vai resolver, como é que os vai materializar. É aqui onde nós encontramos o maior desafio, porque os manifestos eleitorais depois são transformados em programas e são aprovados ao nível das assembleias autárquicas, é que depois onde nós encontramos algumas dificuldades de implementação. Depois, a questão da escolha dos vereadores, nós não conseguimos, a juventude não consegue influenciar isto. A máquina administrativa das autarquias, nós não conseguimos ter processos que possam influenciar. Daí a necessidade de desenvolvermos a política ao nível dos bairros, em termos de mecanismos de eleição destas pessoas, para que os munícipes tenham o controle e saibam exigir diretamente a quem tem impactos nas suas próprias vidas. Agora, um segundo aspecto que tem que ver com a utilização da juventude para combates, eu julgo que tem a ver com uma exploração da iliteracia, que eu estava a dizer. Há um aproveitamento político de todas as partes. Aqui eu não excluo nenhum dos partidos. Quando nós temos presente nas caravanas, primeiro jovens que estão alcoolizados, a presença de jovens alcoolizados dentro das caravanas, jovens que se apresentam nas caravanas com bambus, pedras e tudo isto, e depois nós não conseguimos ver ao nível das lideranças uma condenação. Ninguém condena, ninguém se responsabiliza pelos seus atos. Isto de forma global, nós conseguimos ver que existe um aproveitamento. Pronto, Mazanga está aqui a abanar a cabeça, mas o Mazanga não está a concordar consigo. Não está a concordar, mas existe um aproveitamento político. São os próprios partidos que compram bebidas e oferecem aos jovens que estão presentes nas caravanas. A violência eleitoral em Moçambique tem a ver com bebidas alcoólicas? Não só, eu não coloco este como o único fator, mas como é que eu posso dizer, é um gatilho para que as pessoas não tenham um presente de que, olha, não é necessário entrarmos ou recorrermos à violência que é para nos fazermos ouvir, por exemplo. Estou a falar de violência eleitoral, não estou a falar das suspeições que existem, não estou a falar disto. Estou a falar do fato das pessoas entrarem em confrontos violentos que não tenham em consideração as suas próprias vidas e o seu estado físico. O que é que faz com que as pessoas tenham esta coragem? Não, o álcool é apenas um gatilho, existem outros aspectos que devem ser explorados. E nota que estes confrontos não se localizam em todos os locais. Existem algumas províncias onde isto ocorre, e ocorre de forma repetida. E nós temos que, sociologicamente, antropologicamente, tentar perceber o que é que acontece e o que é que existe por aí. Dizia? Sim, então passo agora para Ernesto Júnior também, em termos de conclusão, qual é a sua expectativa e o que tem gerado mais essa violência eleitoral em Moçambique? Bom, em primeiro lugar, eu costumo prestar muita atenção nas palavras do Ivan, porque como ele aqui está a representar um partido, se calhar, futuramente ele possa estar nos meios de tomada de decisão, então é meio oportuno para aqui darmos voz à juventude. Ele dizia, por exemplo, eu acho que dos mais maiores, ele quis dizer que a Renamo é o mal menor. Por que eu digo isso? Quando ele diz que em municípios onde a Renamo governa, tem lá os do MDM, tem lá os da Frelimo como vereador, e os já partidários, onde é que ficam? Eu esperava aqui ouvir que para que alguém seja vereador, é escolhida por competência. Se calhar eu tenho uma aspiração de ser vereador de um determinado município. Como é que eu chego lá? Será que eu tenho que me filiar a algum partido? É isto que se calhar o Wilka estava a tentar dizer, que muitos jovens se calhar veem a política como tábua de salvação. Para que eu seja vereador, mesmo tendo competência, eu devo me filiar a algum partido. Isto nós temos que mudar com a forma de fazer política, porque estamos a reproduzir o nível central, ou seja, para que alguém seja ministro, deve ser um cargo de confiança. Estamos a reproduzir para as eleições locais. Para que eu seja vereador, tem que ter uma cor partidária. Não é isso que se espera. Em relação à questão da violência a nível local, eu chamo isto de terrorismo político. Infelizmente, em países de terceira onda da democracia, que Moçambique faz parte, tem acontecido a violência como uma forma de fazer política. E como acabar com isso? Temos que
acabar com a impunidade, temos que responsabilizar, seja de que cor partidária seja, as pessoas envolvidas na violência. Só assim nós iremos acabar com a E impunidade. acompanha o que Derek dizia, que era preciso a responsabilização dos próprios partidos, começar nos partidos, a direção do partido assumir uma posição contra os militantes que envolvam neste tipo de atos. Exatamente, o Derek falou uma grande verdade. Aqui, a maior parte dos jovens que a gente tem assistido, eles estão ali embriagados. E quem dá essa bebida? Muitas vezes são os partidos. Porque o que os partidos fazem? Nós temos vários jovens nos bairros com muitas energias. E eles, por exemplo, para fazer campanha, eu tenho acompanhado isso, é uma verdade. Por exemplo, exigem bebidas alcoólicas. Eu preciso, para ter, desculpa a expressão, agir, para ter moral, eu preciso de, se calhar, determinados casos. Os partidos dão aqueles jovens, e os jovens, quando já estão alterados, não há como, em algum momento, controlar as pessoas que já estão alteradas, sobretudo com as bebidas alcoólicas. Então, os partidos são os primeiros, realmente, a incentivar esse tipo de situações. E como acabar com isso? É com a responsabilização, porque a responsabilização vai trazer aquele sentimento de impunidade que os demais tinham, vai desaparecer. Eu posso terminar por aí a minha intervenção, dizer que as pessoas devem ser punidas de forma exemplar. E só assim nós iremos acabar com esse tipo de problemas. Ok. Eu quero também, para fecharmos, considerações finais. Está expectante quanto a estas eleições e o que, na sua opinião, gera toda esta onda de violência no processo eleitoral em Moçambique? Bom, eu tenho a sorte de estar na cidade da Beira acho que desde agosto passado, por conta do processo eleitoral, a fazer a observação de tudo ele, e eu arrisco-me em dizer que grande parte desta onda de violência também deve-se à postura dos próprios partidos políticos. Quando eu digo dos partidos políticos, não olho especificamente para aqueles que são as cabeças de lista, mas para aquelas que são as lideranças políticas, os chefes de campanha, os próprios líderes também, que por vezes têm feito alguns discursos um pouco contundentes. Isto acaba influenciando também para que as massas tomem esse tipo de atitude, porque se formos a ver, não houve praticamente reprimendas por parte de grande parte dos partidos políticos em Moçambique, logo depois, principalmente daquele lado de violência que foi verificado no dia da cidade aqui. Houve um e outro que depois veio, mas a massa que fez essas críticas à postura foram as cabeças de lista, mas as próprias lideranças partidárias pouco tiveram um papel praticamente ativo a repudiar, porque são as palavras de ódio que são proferidas pelos mesmos e acabam sendo tomadas pelos próprios representantes desses partidos, vamos assim dizer, os próprios seguidores desses partidos políticos. O efeito é este, e a massa que mais sofre é a juventude, alcoolizada ou não alcoolizada, drogada ou não drogada, é mesmo a juventude, porque acaba praticamente sendo instrumentalizada, associada àquele que é o fator da baixa escolarização, que também é um dos veículos que nós verificamos ali dentro deste núcleo, e o resultado é este vivenciado. Agora, a expectativa em termos da reversão do cenário, em termos de participação de jovens, eu não sou muito certo que isso possa acontecer neste evento atual, neste caso, nessas eleições autárquicas. Acredito que poderemos ter uma aderência por parte da juventude em um e outro ponto, mas em algumas cidades não olho muito como muito participativa a intervenção dos jovens, porque mesmo em termos de sensibilização, nós não tivemos uma sensibilização muito forte neste processo eleitoral. Nós antigamente tínhamos, por exemplo, nas publicidades, o senhor com o trombone e etc., ali a fazer o anúncio, mas dessa vez nós não temos nada disso, nós não tivemos nada disso. Arrisco-me em dizer, ainda não fechamos todo o processo eleitoral, mas vamos a ver o próprio processo de recenseamento eleitoral e etc. Arrisco-me em dizer que nós tivemos o pior processo eleitoral a nível da história pelos acontecimentos que nós fomos vivenciados nos últimos tempos. E arriscamos em ter uma fraca participação em alguns pontos do país por conta desta desorganização política e a falta de sensibilização cívica que nós verificamos. Ok, vamos fechar. Eu recebi aqui uma pergunta de Regi para Ivan Mazanga, uma resposta muito curta. Jovens participam na elaboração dos manifestos eleitorais nos partidos, principalmente na Renamo? Muito obrigado, Regi. Antes, poderia responder ao Ernesto, quando falava dos apartidários como vereadores. Eles sim participam, mas
existe uma percepção de que o apartidário será, no fim do dia, cooptado e poderá já fazer parte daquele partido político que o chama para este processo governativo. Estamos a falar daquele que é o núcleo duro, aquele que é um membro dito de um outro partido, que sabemos que não será alterado em benefício da RENAMO a sua posição político-ideológica, mas mesmo assim, devido às suas competências, está lá. Sobre os apartidários são bastantes, são vários em todos os campos, dentro daquilo que é o nosso partido, onde governa. E quanto à pergunta do meu caro Régio Corrado, sim, existe esta participação desde a base e que vai subindo até a sanção geral que é feito no Conselho Nacional. Portanto, nós, os jovens do Partido RENAMO, contribuímos sim. Mas qual é um dos grandes desafios que existe? É que eu tenho alguns problemas em desassociar os problemas da juventude com os problemas do país. Porque a maioria dos problemas do país são essencialmente os problemas da juventude. E vice-versa. Se nós vamos falar da questão do emprego, da habitação, a maioria da população moçambicana tem problema com o emprego, com a empregabilidade. Tá? Podemos até desassociar, dizer que este é o problema da juventude. Mas se olharmos para fora da juventude... E o Ivan Mazanga é cabeça de lista, concorre para algum município? Não, desta vez eu preferi respirar um pouco, estarei assim a concorrer e a ajudar os outros a concorrer. Não sou nenhum candidato a nenhuma das partes municipais. Ok, resta-me agradecer a vossa participação neste debate. Boa sorte a todos e agradecemos imenso a vossa disponibilidade. Vamos contar convosco nas próximas emissões aqui da DW África. É o ponto final neste debate da sua DW África. A todos que acompanharam, muito obrigado. Já sabem, podem voltar a ver, rever partes interessantes, partes que lhe interessam aqui em dw.com/português, também no nosso canal no Facebook e no nosso canal também no YouTube. A todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.